Boa noite, meus companheiros, meus amigos de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar a segunda parte do programa anterior, Encontro com o Espiritismo. Segunda parte porque a primeira falamos sobre os espíritos têm fome, os espíritos têm fome, e de maneira que vamos ouvir a palavra do próprio Allan Kardec, que ele aborda a questão na Revista Espírita, em sua edição de junho de 1868. E na abordagem do seu trabalho, da sua observação sobre a questão de que os espíritos têm fome, que é o resultado de uma comunicação de um sacerdote da Igreja Católica que alimentou muita gente com pão, fez essa caridade material, em uma comunidade da França em 1868, e 30 dias depois da morte dele, que também foi de fome, porque ele passou pela prova, naquela época, do vírus da cólera, que deixou um saldo de falecidos muito grande, pior do que a coronavírus de hoje, isto há mais de um século. E esse espírito desse sacerdote, que era muito caridoso, um homem de bem, um verdadeiro homem de bem, ele, a pedido de Allan Kardec, ele se comunicou na Sociedade Espírita de Paris, 30 dias depois de sua morte. E Allan Kardec, e no outro trabalho, no outro programa, nós citamos tópicos da mensagem que ele deu a Allan Kardec através dos médiuns. E Allan Kardec faz uma observação sobre o assunto. Os espíritos têm fome. Aí Kardec inicia o seu trabalho. A quem quer que não conheça a verdadeira constituição do mundo espiritual, parecerá estranho, curioso, que espíritos, que segundo eles são seres abstratos, quer dizer, segundo as pessoas que estranham, sobretudo os materialistas, eles estranham e acham até uma coisa muito esquisita os espíritos terem fome. Parecerá estranho que espíritos, que segundo os materialistas, segundo esse materialista, os espíritos são seres, se existem, são abstratos, imateriais, indefinidos, sem corpo, sejam vítimas dos horrores da fome. Eles não admitem, não é? Mas o espanto cessa quando se sabe que esses mesmos espíritos são seres humanos como nós, apenas fora do corpo, que têm um corpo espiritual, fluídico, é verdade, mas que não deixa esse corpo fluídico, etéreo, não deixa de ser também de matéria, mas não é uma matéria material, física, como a nossa aqui do planeta, mas é uma matéria etérica, fluídica, própria do mundo onde os espíritos habitam, passam a habitar no mundo espiritual. E Kardec continua na sua explicação, que deixando seu invólucro carnal, seu corpo material, certos espíritos continuam no mundo espiritual, continuam a vida terrestre, com as mesmas vicissitudes, durante um tempo mais ou menos longo. Isto parece singular, quer dizer, estranho, mas é a verdade. E a observação nos ensina que tal é a situação dos espíritos que viveram aqui na Terra, mais a vida material do que a vida espiritual. Situação, por vezes, terrível, porque a ilusão da necessidade da carne, dos prazeres da carne, se faz sentir no espírito e se tem todas as angústias de uma necessidade impossível de satisfazer. É o que Allan Kardec diz.
Há espíritos que são muito materializados aqui na Terra, muito terra-terra, e que depois da morte, eles continuam sentindo as mesmas necessidades dos prazeres materiais da carne, sobretudo dos vícios, do sensualismo, da sexualidade desvairada, não é? Dos vícios da bebida, da droga, de uma forma geral. E como eles têm corpos espirituais, não é? Não é mais o corpo material, mas é uma clone, uma forma de clonagem do corpo material, que é o corpo espiritual, eles continuam sentindo a mesma necessidade da matéria, dos vícios que eles tinham aqui na Terra. Ora, e se tem todas as angústias, esses espíritos experimentam todas as angústias de uma necessidade impossível de satisfazer. A mesma coisa com a necessidade que eles têm da fome, sobretudo aqueles espíritos, como foi o caso, que morreram aqui na Terra de fome. Aí continua no mundo espiritual, ansioso por comer, por comida, mas é uma ficção na cabeça deles. É uma fome imaginária, que eles não podem matar essa fome, satisfazer essa necessidade. É o que Kardec explica. Ora, o suplício mitológico de Tântalo, nos antigos, da mitologia antiga, acusa um conhecimento mais exato do que se supõe do estado do mundo de além-túmulo, onde habitam as almas dos mortos, sobretudo mais exato que entre os modernos. Aí diz Allan Kardec, continua ele, completamente diversa é a posição daqueles que, desde esta vida, ele está dizendo completamente diferente, é no mundo espiritual para os espíritos desencarnados. Desde esta vida, eles se desmaterializaram pela elevação de seus pensamentos e de sua identificação com a vida futura. É muito diferente desses aí, que aqui na Terra, já passaram pela Terra, mas eles não se materializaram, eles não deram prioridade aos gozos materiais. Aí a situação depois da morte é muito diferente daqueles que foram aqui da Terra, terra, materializados e materialistas. Ora, todas as dores da vida corporal, para esses espíritos que se desprenderam aqui da matéria, que foram espíritos elevados aqui no mundo, todas as dores da vida corporal, para esses espíritos, quando entram no mundo espiritual, cessam, deixam de haver. Com o último suspiro, e logo o espírito, esse espírito, plana no mundo espiritual, plana radioso, no mundo etéreo, feliz, como o prisioneiro liberto de suas cadeias. Como nós sabemos, o espírito, apenas abrindo um parêntese e fazendo um aditivo a essa explicação de Allan Kardec, estamos olhando para o relógio, porque ele é materialista, fazendo apenas um aditivo, os espíritos que, quando nós estamos aqui na matéria, somos presos na cadeia do corpo. Quando morremos, nós nos libertaremos. Mas nem sempre há uma libertação depois da morte. Nem sempre. Só há quando nós conseguimos aqui na Terra não nos escravizarmos aos prazeres da matéria, que é muito pouca gente que acontece isso. Aí passa para o mundo espiritual e ele lá plana no mundo espiritual, volita, radioso, sobe para planos mais elevados, mas não acontece com a maioria das pessoas. Por isso é que se diz que a maioria das pessoas que viveram aqui na Terra, mas muito apegados, escravizados à cadeia do corpo pelos prazeres da matéria, estes daí continuam no mundo espiritual, morreram, mas não desencarnaram. Porque morrer, todo mundo morre, mas poucos desencarnam.
Por quê? Porque continuam ainda no mundo espiritual presos. É desse modo que se pode dizer que os avarentos aqui da Terra, eles continuam presos ao seu tesouro material, mesmo mortos, escravos. Os donos de engenhos, os donos de propriedades, que viveram aqui na Terra muito presos aos bens materiais, depois da morte eles continuam nas suas varandas, olhando a cana, o canavial, olhando o gado que ainda está na propriedade, que ele pensa que é dele. Mas já morreram, estão no mundo espiritual. Eles morreram, mas não desencarnaram. Por quê? Porque continuam escravo da matéria, escravo às cadeias do corpo aqui na Terra. E é apenas uma minoria que parte para o mundo espiritual, que se pode dizer desencarnou, mas é apenas uma minoria. O resto morreu, mas não desencarnou. Não desencarnou porque continua encarnado na matéria, no pensamento, na ideia, e eles acham que não morreram, ainda estão vivos. Aí Kardec diz, ora, legiões de espíritos desencarnados continuam a vida moral, a vida corporal, com suas torturas e suas angústias. Morreram, sim, morreram, mas continuam com as suas angústias ligadas à matéria. Mas quais? Ele pergunta, os que ainda estão muito escravos da matéria, da sexualidade, dos vícios, de uma forma geral. É uma crueldade do Ser Supremo permitir que esses espíritos continuem assim? Aí Kardec diz, não, não é uma crueldade, é uma lei da natureza, inerente ao estado de inferioridade dos espíritos, e necessária esse sofrimento que passa depois da morte, que são muito escravizados ainda da matéria, é lei da natureza. Eles estão colhendo aquilo que eles semearam aqui na Terra. É uma lei da natureza inerente ao estado de inferioridade dos espíritos. E esse sofrimento é necessário ao seu aprendizado e o seu adiantamento espiritual. É uma prolongação mista da vida terrena durante alguns dias. Por quê? Alguns meses, alguns anos, conforme o estado moral dos homens que viveram aqui na Terra. Ele quer dizer que quando o espírito sai da Terra, pela morte, e passa para o mundo espiritual, ele no começo passa a vivenciar lá, na vida depois da morte, uma vida mista. Quer dizer, uma parte é ainda o saldo da vida material e a outra parte é a vida espiritual onde ele entrou. Aí ele passa a viver lá uma vida mista. Uma porção da matéria, do mundo material, da recordação e do apego que ele ainda tem à matéria, e a outra porção é do mundo espiritual. Daí Allan Kardec classificar de uma vida mista, que passa alguns dias para uns, para outros, mais ligados ainda à matéria, passa alguns meses, para outros há alguns anos, conforme o estado moral dos indivíduos. E até há outros que passam séculos, pensando aqui que ainda estão vivos da matéria, que o ouro ainda é dele, que os bens materiais ainda são dele, quando eles já morreram. É isso que Allan Kardec está nos explicando. E então nós encerramos aqui o nosso programa, mais uma vez, não é? E Allan Kardec explica mais um pouco. Ele diz, as evocações, as comunicações dos espíritos nos mostram uma multidão de espíritos desencarnados que ainda se julgam no mundo material. Quem são eles? Suicidas, Kardec completa, supliciados que não suspeitam que estão mortos e sofrem o seu gênero de morte. Da mesma forma que eles sofreram aqui, continua lá. Outros espíritos que assistem ao próprio enterro, como se fosse de um estranho, quando o enterro é dele. Avarentos que guardam seus tesouros, soberanos aí do mundo que ainda julgam mandar, governar ainda,
e que ficam furiosos por não serem obedecidos. Ora, depois de grandes desastres marítimos, náufragos que lutam contra o furor das ondas do mar. Outros, após uma batalha, soldados que se batem ainda na batalha. E ao lado disto, espíritos radiosos, no mundo espiritual, que nada mais tem de vida material. E são para os encarnados, esses espíritos mais elevados, que se desprenderam mesmo aqui da vida material, eles são comparados a borboletas que voam no espaço. E os outros que são materializados, e que já estão no mundo espiritual, mas continuam ligados à matéria, são como que Kardec compara aqui com lagartas. Lagartas somos ainda nós que estamos apegados à vida material. E de maneira que encerramos aqui o nosso programa, a segunda parte e última, que é uma continuação, um prosseguimento do programa anterior. Os espíritos têm fome, tem muitos espíritos que ainda continuam materializados, ligados à matéria, têm fome, mas não satisfazem. E para isso é uma angústia. É cruel para eles que não podem satisfazer essa necessidade, que é uma necessidade puramente imaginária, que eles não podem atender. Isso também com relação à sexualidade e aos demais vícios. Para eles é um tormento profundo, é cruel. E voltamos a apresentar Encontro com o Espiritismo na próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Muita paz para todos.